Se você chegou a esse vídeo é porque você quer saber do livro Setembro Negro, de Sandro Veronese. Então fique aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou te falar sobre essa história aqui e também das minhas reflexões. Então, vamos lá? Oi pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o Adriano. Quero inicialmente falar aqui um pouco sobre a estrutura do livro para contextualizar, né? Falando também da história e depois aí das minhas reflexões, tá bom? O livro Setembro Negro, ele foi publicado pela Autêntica Contemporânea, né? Assim como o primeiro livro também publicado pela Autêntica Contemporânea, do Sandro Veronese, que é o Colibri. O livro tem cerca de 270 páginas, é uma escrita, né, bem acolhedora, vamos dizer assim. É uma escrita em que você não tem dificuldade de fazer essa leitura, tá? Ela é bem corrida, ela é suave, dá para você pegar muito bem. Não é aquele tipo de leitura que você fica meio confuso, ou então que tem muitas palavras difíceis, nada disso. É uma leitura fácil, tá bom? O livro, ele foi publicado em 2025, olha só, o ano passado, só que a história do livro se passa em 1972, tá? Ele é contado em primeira pessoa. Então, o narrador é o Didio Belandi, e ele vai contar um momento, um episódio da sua vida, mais especificamente aí, quando ele tem 12 anos, em que acontece alguma coisa ali que muda drasticamente o rumo da sua vida, tá? É basicamente esse, sim, o cerne do livro, tá? O Didio vai contar sobre a sua adolescência e uma situação, na verdade não só uma, mas duas situações ali que impactaram muito ele, tá bom? Mas antes disso, o Didio, ele mora na Itália, né? E o livro se passa na Itália. O livro é uma ficção italiana, é um romance. E ele é filho de um pai que é advogado, criminalista, que gosta muito de embarcações, barcos, vela, que em momentos de lazer ele pratica esse esporte, juntamente inclusive com o Didio, né? E também é filho de uma mulher que ela tem uma condição de rutilismo. O que é isso, né? É aquela condição do cabelo cobreado, a pele bem clara, com sardas, né? E ela é irlandesa. Mas mora ali juntamente com o pai, com a família toda, na Itália. E o Didio tem uma irmã que é a Gilda, que é 3 anos mais nova que ele. O Didio, ele conta a história do período de férias que ele teve quando ele tinha 12 anos e que ele conhece a Astel. A Astel é uma menina 1 ano mais velha que ele e que ele tem essa primeira paixão, essa paixão de adolescente, né? Que tudo é mágico, que a cada momento, cada situação ela é única, ela é específica, ela é a primeira da vida, sabe? Então isso é o que vai determinar muito da história do livro e seu desfecho, essa paixão adolescente. Juntamente com essa paixão adolescente, o livro ele fala sobre a transição do Didio, dele criança, entrando na fase da adolescência, né? Inclusive até um descompasso ali, uma vergonha que ele tem de que ele é um adolescente de 12 anos, vendo outros meninos já na puberdade, né, com pelos, e ele não se vê com nenhum pelo ainda, e ele se sente completamente desconfortável com isso,
né? E que isso é muito comum, né, gente? A gente, quando está nessa transição assim, vai se comparando muito aí com outros meninos, né, da mesma idade, vai vendo que as coisas não são muito parecidas assim, né? A fase, o desenvolvimento é de cada um. E ele fica muito desconfortável com isso. Mas isso é só um detalhe do livro, tá? Só que tem muitas questões psicológicas desenvolvendo, aflorando ali no Didio. Por exemplo, ele começa a perceber que ele vivia muito preso, ele vivia muito à mercê dos pais, que é completamente natural isso na infância, né? Não existe essa diferenciação do que é a pessoa, do que são os pais, né? Não, na infância é tudo junto. Então, se vai fazer alguma coisa, faz com os pais. Se vai para algum lugar, é com os pais. Se pensa alguma coisa, é de acordo com o que os pais ensinaram a pensar aquilo, né? Quando entra na adolescência, aqui mostra muito isso, ele começa a se questionar algumas coisas. Ele começa a ver que ele pode fazer algumas coisas que ele achava que os pais não faziam, né? Ele começa a ter alguns comportamentos e algumas intenções, motivações particulares, que não são exatamente como os pais apresentam, né, ensinaram ele, que é uma característica muito comum quando se entra na adolescência, né? E aí, por exemplo, uma dessas questões ele percebe que ele pode bisbilhotar, né? Então, esse escutar através das paredes, né? Saber o que está acontecendo com a vida do outro, né? Isso é algo que vai despertando nele, né? E assim, o Sandro aqui, ele coloca isso como, ele dá um valor muito grande nessas pequenas transições, nesses pequenos traços de mudança da infância para a adolescência, né? Inclusive tem um período aqui, que é na página 159, que fala, que resume o sentimento que ele tem, né? Que ele está crescendo, que ele está mudando, que ele está expandindo a sua forma de pensar, o seu psicológico. Eu vou achar aqui para vocês e vou ler isso daqui que está na página 159, que é o seguinte: era a primeira vez que eu via de fora algo que estava habituado a ver exclusivamente de dentro, né? Então aqui ele está falando que ele está conseguindo se ver, ou que está diferenciando quem é ele e o que é dentro e o que é fora. E essa foi outra lição. Eu me dava conta, por exemplo, de quanto era pequeno aquele terraço onde meu pai grelhava o peixe e nas noites de calor até jantávamos, deslocando para lá a mesa e as cadeiras da copa, onde eu e Gilda tínhamos brincado de tudo durante anos, sem nunca termos a impressão de que era um espaço tão apertado. Foi como perceber de repente a escala na qual até então tinha se desenvolvido minha existência. O mundo no qual eu sempre vivera era minúsculo. Meu pai e minha mãe, que eram os soberanos desse mundo, fora dele, eram figuras que quase não ocupavam nenhum espaço. E aí é o que está falando, né? Ele vivia pelos pais e agora ele começa a se distanciar. E essa diferenciação começa a gerar nele aí vários sentimentos, que inclusive existe aí essa possibilidade dele se apaixonar, né? Que ele se apaixona pela pela Astel, né? Que ele encontra essa Astel na praia, numas férias que ele tem. E aí a Astel, ela é filha de um empresário e de uma mulher que ela é etíope, né? Então ela é uma mulher negra. E enfim, e aí ele faz a descrição da Astel, que ela é muito bonita, né? E que ele só gosta mesmo ali do cabelo dele, né? Mas ele tem alguns desconfortos em relação ao corpo dele. E o livro, ele traz
muitos cenários diferentes. Uma coisa que eu gostei bastante do livro é que toda vez que eu via um lugar, era me apresentado um lugar diferente, eu ia lá, dava uma pesquisada onde era esse lugar. E tem lugares maravilhosos, né? Muitos lugares maravilhosos. Então é assim, é um convite mesmo a gente viver na Itália, sabe? Entender como que são os lugares de lá, conhecer um pouco desses lugares, ilhas maravilhosas, né? Então, se você tiver essa curiosidade também, assim como eu tive, dê uma pesquisada no momento que você estiver lendo, tá? O livro tem muito sobre música também, né? Que é uma coisa que o Didio gosta bastante de música, assim como a Astel. Ele é fanático por Olimpíadas. E aí, tem vários momentos ali em que ele se vê envolvido em coisas de Olimpíadas. Então ele fala nomes de atletas, né? Um esporte da Olimpíadas que ele gosta bastante, né? Então ele é um adolescente que está se apaixonando, se descobrindo, se entendendo, despertando sentimentos que ele não tinha antes, como ciúmes, por exemplo, como uma raiva muito grande pelos pais, né? Então ele começa a apresentar o que é esperado na fase de adolescência, tá? Inclusive o sentimento que ele tem de tudo é muito intenso. Tudo é muito intenso, o sofrimento ele é muito intenso, o que ele gosta, a felicidade é muito feliz, é muito intensa, né? Então, isso é algo que vai sendo apresentado para a gente no decorrer do livro, tá? E o que acontece é o seguinte, eu tenho algumas anotações aqui que eu estou meio que acompanhando, para não perder nada. Tudo acontece, né? Tem esse romance e tal, que acontece mais em agosto, e aí em algum outro momento, né? Só que em setembro, acontece uma situação que vai mudar drasticamente isso, né? E esse acontecimento, não quero aqui falar para vocês o que é esse acontecimento, né? Mas está muito relacionado a um rompimento. Está muito relacionado a uma frustração muito grande de dois aspectos. Aí eu quero falar para vocês, mas eu não quero falar para vocês o que acontece. O livro se chama Setembro Negro por apresentar para a gente, de uma forma descritiva, uma situação que acontece nas Olimpíadas, que tem a ver com Setembro Negro. Só que o leitor ingênuo vai atribuir o nome do livro a essa situação das Olimpíadas, mas penso eu que não é essa a situação, não é isso que faz dar o nome de Setembro Negro ao livro. O Sandro Veronese, ele não seria simplista em colocar o acontecido das Olimpíadas como nome de Setembro Negro. É outra coisa, é essa outra coisa que acontece na vida do Didio que ele apresenta como Setembro Negro. Ele apresenta como um sofrimento. Aí, depois de ler, você vai voltar aqui nesse vídeo e vai falar para mim assim: Adriano, você tem razão. Não é sobre as Olimpíadas, é sobre alguma coisa que acontece na história de vida dele, emocional, afetiva, que vai dar o nome de Setembro Negro, entendeu? Só que, gente, tem um ponto aqui que eu acho que foi um certo exagero da parte do Sandro, porque ele apresenta esse sofrimento que acontece em setembro como algo que poderia arruinar a vida dele para a vida toda, né? Que inclusive ele poderia ser até um dependente químico por causa disso, né? Eu não sei se seria para tanto assim. É claro que não dá para a gente medir o sofrimento das pessoas, não tem isso, né? Mas assim,
é aquilo, né? Nossa, precisava de tudo isso, que ia ser uma pessoa completamente destruída por causa disso? Não sei, né? Eu acredito que no decorrer da vida ele encontraria recursos para superar esse acontecimento, entende? Mas aí, eu acho que é importante que vocês leiam, que vocês consigam perceber o que eu estou querendo dizer com essa intensidade, sabe? E aí o livro meio que se encerra nessa apresentação de tudo que muda a vida dele e o desfecho que tem esse acontecimento drástico. No final do livro tem um epílogo, que é um encerramento, e como que os personagens, né, vão seguir o seu caminho, o seu rumo, né? Depois ele conta, o Didio, já com 50, 60 anos, se eu não me engano, né? E aí tem uma metáfora que é apresentada ali, que faz muito sentido ao que ele viveu em setembro. Quero que vocês leiam, eu achei muito interessante isso, e tem a ver com um trecho em que, no momento da infância, nessa adolescência do Didio, que ele conta sobre o tio dele. E é muito interessante esse tio dele, eu gostei desse tio dele. Que o tio dele diz a frase que é o seguinte: todo homem volta a nascer. E aí, esse todo homem volta a nascer, ele vai compreender isso, tanto quando ele se apaixona, quanto acontece essa situação drástica da vida dele, e também quando ele se depara nessa metáfora desse epílogo, entendeu? E aí eu quero que vocês leiam, vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Falar para vocês assim, que é uma leitura que eu amei? Não amei. Prefiro mais o Colibri do que Setembro Negro, mas eu gostei, eu achei interessante, eu achei curiosa a história, embora não é despertado na gente essa vontade de ler, sabe? É um pouco mais maçante a leitura, porque acontecem as coisas muito devagar, e tem uma coisa que incomoda, é que cada capítulo ele vai falando, eu vou contar para vocês uma coisa que mudou a minha vida, no próximo capítulo eu ainda vou contar para vocês, então ele fica enrolando nesse desfecho, mas é compreensível, né? A gente entende porque ele faz isso mais lá no final, tá? Quero dizer para vocês aqui que eu indicaria esse livro para as pessoas que querem saber como que é um pouco dessa mudança psicológica, social, dessa transição da infância para a adolescência, né? Isso é bacana, isso é interessante, tá? Então, para fechar aqui, quero agradecer quem me acompanhou até o final aqui do vídeo, né? Convido você também a assistir o meu vídeo falando sobre o Colibri, que vai estar no card aqui em cima ou aqui em cima, não sei onde tá bom? Então, deixe aqui um comentário sobre o vídeo, sobre a leitura, e depois a gente vai se falando. Eu quero responder para vocês caso tenha algum comentário aqui, né? Deixe um curtir, e aí nos vemos no próximo livro, né? No próximo vídeo. Então, até o próximo. Abraço.